Bom dia, crianças. Bom, nós vamos continuar o assunto que nós estudamos na aula do dia 21, que nós fizemos essa leitura desse poema com o título Peixe Voador. Foi feita a leitura. A autora desse poema é a Jaqueline Salgado, é uma poeta e artista plástica mineira. Teve diversos poemas e contos publicados e premiados, além de Trocadilho. Jaqueline é autora dos livros Infanto-Juvenis, O Quadrado que Queria Ser Círculo e Tio Francisco. Então, é bom sempre a gente prestar atenção na autora quando a gente estuda, ou seja, ele faz uma leitura, né? Prestar atenção na autora desse texto. Então, esse texto é um poema, vamos prestar atenção mais uma vez. O título do texto é O Peixe Voador. Esse poema, o formato, ele é formado por estrofe, né? Ele não é um texto em prosa, certo? Ele é formado por estrofes. Observe aqui o total de estrofe que tem esse poema. E cada estrofe dessa é constituída por um verso, certo? Por exemplo, aqui eu tenho uma estrofe. E essa estrofe, ela tem 4 versos, certo? Eu conto a partir daqui, era uma vez. Eu não vou contar os versos do poema a partir do título. Eu conto os versos do poema a partir do início da primeira linha aqui. Era uma vez um peixinho, aquela é como se ela fosse contar uma história. Era uma vez, né? Mas aqui nós sabemos que é um poema, que ele é composto por estrofe e que cada linha dessa estrofe é um verso e também que nesse poema tem suas rimas. Por exemplo, nadar rima com mar, né? Amigo rima com perigo. Pirueta rima com borboleta. Predador rima com voador e assim sucessivamente. Então, vamos prestar bem atenção nas rimas, certo? Nas estrofes, nos versos, para a gente entender bem melhor esse gênero textual, que nesse caso é o poema. Então, vamos para a interpretação do texto. Temos aqui interpretação do texto, atividade oral e a escrita. Aí, o peixinho do poema era diferente dos outros. Em que ele era diferente? Então, para você responder, você vai ter que ler novamente o poema. O texto, O Peixe Voador, é um poema. Letra A, quantos versos ele tem? Então, eu expliquei agora o que é versos. Você vai contar os versos desse poema e vai escrever a quantidade aqui em número. Quantas estrofes ele tem? Se você já sabe como é que é uma estrofe, né? Nesse caso, esse texto aqui, essa estrofe, cada estrofe é constituída de 4 versos. Cada estrofe desse texto aqui é constituída de 4 versos. Então, você vai contar as estrofes direitinho para poder colocar aqui o número, a quantidade de estrofe. Quantos versos tem cada estrofe? Então, você vai contar cada estrofe, você conta cada linha que você sabe quantos versos tem. Copie as palavras que no poema rimam com nadar. Você vai copiar aqui. Amigo, vai copiar aqui. Pirueta. Predador, aí você vai copiando, né? Ou seja, respondendo. Vai respondendo, olhando lá no texto, observando quais são as palavras que rimam com essas palavras que eu li agora. Aí bem aqui diz assim, releia estes versos. Ia e vinha de carona, no embalo das ondas do mar. Marque um X no esquadro com as frases certas sobre o peixinho. Então, você vai ler as frasezinhas com atenção e vai marcar as frases que forem certas com um X, certo? Continuando aí, nós temos aqui o 5, reler os outros versos, você vai reler, né? Mas o peixinho só sabia planar e dar piruetas. Ligue a cada palavra ou expressão ao que o peixinho sabia fazer. Então, bem aqui tem planar e aqui dá pirueta. E você vai prestar atenção às imagens para ligar na imagem certa.
O 6. Agora releia mais estes versos. Nadando mal desse jeito, logo vai estar em perigo. Aí tem a letra A, responda. Quem deu esse conselho ao peixinho? Aí você vai, entendendo o texto, você vai responder. Por que deram esse conselho ao peixinho? Aí você vai ler o texto para responder. Todos os peixinhos têm nadadeiras. Veja a fotografia abaixo e marque um X no quadro com a resposta correta. As nadadeiras do peixinho do poema eram diferentes, pois aí você vai ler cada quadrinho para marcar a resposta correta. Então, vamos observar. Observe a imagem e observe também aqui o que diz em cada frase, né? E continuando, aí nós temos também aqui a questão do 8, que tem a A e B. Nós temos a questão do 9. Aí, essa atividade, ela vai ser feita até aqui o 9, até a questão do 9, certo? Até a questão do 9 da página 137, mas é até a questão do 9. Deixa eu dizer aqui, vocês vão copiar no caderno a questão do 1, a questão do 2, a questão do 3 não precisa copiar, a questão do 3 até a D não precisa copiar. Aí a questão do 4, vocês vão copiar também. Aí a questão do 5 não precisa copiar, a questão do 5, certo? Aí a questão do 6, vocês vão copiar a questão do 6 e até o 9, certo? Vão copiar também o 7, sabe aqui o 7. Copiar o 8 e o 9, certo? Vocês não vão copiar somente a questão do... Deixa eu dizer aqui de novo. Só não vão copiar a questão do 3 e nem a questão do 5. Não vou, melhor explicando, não vão copiar nem a questão do 3 e nem a questão do 5 e nem a questão do 7. Nem a do 3, nem o 5, nem o 7. O restante vocês vão copiar, tá certo? Então, boa aula, boa atividade.